Pessoal, hoje a gente vai falar aqui nessa nossa aula sobre organelas citoplasmáticas e, de uma maneira geral, um panorama do citoplasma, tá? Então, o citoplasma de uma célula ele é compreendido entre o quê? Entre a membrana plasmática e a membrana nuclear. Então, todo esse espaço vai ser o nosso citoplasma, tá? E lá você vai encontrar o quê? As organelas. Isso é muito cobrado nos vestibulares, quais são as funções de cada organela, e a gente vai entender isso aqui nessa aula, tá ok? Mas antes, eu tenho que te mostrar aqui uma comparação, tá? Então, vamos aqui comigo, olha só. Quando a gente vê uma célula procariótica, o citoplasma representa o quê? Tudo que está envolvido pela membrana plasmática, porque não há uma diferenciação entre aquilo que é citoplasma, né, organelas, ele não tem organelas e, consequentemente, não tem membrana nuclear. Então, tudo está muito disperso lá no citoplasma, né, no caso dessa célula, tá ok? Então, acaba sendo tudo misturado, tudo junto lá, na procariótica. Já numa célula eucariótica, a coisa vai ser um pouco diferente, por quê? Porque o citoplasma vai estar exatamente como eu comentei aqui no começo da aula, entre a membrana plasmática e a carioteca, que é a membrana que reveste o núcleo da célula, tá ok? Bom, esse citoplasma, ele vai apresentar o quê? Ele vai apresentar uma massa coloide, né? Uma massa coloide de água, de proteínas, tá? E a gente vai chamar isso aqui de citossol, tá? Você pode chamar também, em alguns casos, sabe de quê? De hialoplasma, tá ok? Então, hialoplasma também. E aí, nós temos lá as organelas, os chamados orgânulos citoplasmáticos aí. Existe ainda também, imerso nesse citossol que eu falei, um citoesqueleto da célula, tá? Que é para manter, obviamente, a estrutura da célula com tudo que ela tem dentro, tá? E aí, esse citoesqueleto ele vai ser constituído por filamentos proteicos e a gente, obviamente, vai ver isso tudo aqui durante essa aula, tá ok? E você tem aqui também as chamadas inclusões, que são materiais que você pode encontrar lá dispersos, como, por exemplo, lipídio, aí nessa estrutura do citossol, tá ok? Bom, então, esse citossol, como eu comentei anteriormente, também pode ser chamado de hialoplasma. Essa massa coloidal, né, que forma esse hialoplasma, é composto principalmente por água e proteína, tá ok? E aí você tem também dissolvido lá vários materiais, como eu falei anteriormente. Você pode ter, ó, íons, como por exemplo cálcio, fosfato, cloreto, potássio, sódio, tudo aquilo que você vê lá na bioquímica e que você sabe que a célula necessita, tá? Além disso, você vai encontrar glicose, você pode encontrar ribose, desoxirribose, tudo que é importante também para o metabolismo da célula, toda a matéria-prima das moléculas que essa célula está formando, tá ok? Então, nós temos aí como componentes desse nosso sistema citoplasmático as estruturas, tá? Que nós conhecemos como organelas membranosas. Nós temos aqui, ó, o retículo endoplasmático liso e rugoso. Nós temos aqui o chamado complexo de Golgi, como se dizia antigamente, hoje é mais comum se falar complexo golgiense, lisossomos, tá certo? E essas aqui elas ainda têm um detalhe interessante, elas têm uma comunicação com a carioteca, como a gente vai ver nas imagens aqui, ó. Então, aqui nessa figura, a gente tem uma imagem muito geral para que você entenda, tá? Quais são as organelas que você vai encontrar. Então, eu vou dar aqui um panorama geral e a gente vai depois, obviamente, detalhar cada uma dessas organelas, tá ok? Então, olha só, vem aqui comigo. Nós temos, ó, o chamado complexo de Golgi ou complexo golgiense, eu não vou falar das funções agora, tá? Nós temos aqui o chamado retículo endoplasmático liso. Nós temos aqui o chamado retículo endoplasmático rugoso, tá? O que basicamente vai diferenciar é porque esse rugoso aqui, essas ruguinhas que ele está apresentando aqui, ó, são exatamente quem? São exatamente os chamados ribossomos que estão aderidos a ele, tá? Que vai dar a ele a propriedade de ser uma organela responsável pela síntese de proteínas, tá? Nós também temos aqui os centríolos, que participam da divisão celular, que participam também da formação dos chamados cílios e flagelos, tá ok? Nós temos aqui, olha só, os ribossomos, que participam da síntese proteica. Nós temos aqui também o cloroplasto, tá certo? Que vai participar do processo de quê? De fotossíntese, tá? E aí,
obviamente, você vai encontrar isso aqui em células do quê? Né? Vegetais, por exemplo, tá ok? Células de algas. Nós temos aqui também os lisossomos, que tem a funçãozinha lá de digestão intracelular. Nós temos aqui também alguns vacúolos, tá? E temos as mitocôndrias. Então, só para você ter um panorama geral da estrutura de uma célula, tudo isso aqui você vai encontrar no interior dessa célula e a gente vai, obviamente, nessa aula aqui, detalhar função a função. Então, a gente vai começar aqui com os chamados ribossomos, tá ok? Gente, os ribossomos são estruturas granulosas e são estruturas também, ó, vou colocar aqui a anotação, são estruturas não membranosas, tá? Lembra que eu falei do chamado sistema de endomembranas? Pois é, esse camarada aqui, ele não faz parte, porque nós não temos as membranas lipídicas envolvendo essa estrutura. Ela é apenas uma estrutura granulosa formada por RNA, no caso o RNA ribossômico, mais proteínas, tá ok? Então, outra coisa que você tem que lembrar é que ele é proveniente de uma estrutura chamada nucleolo. Tá? Existe uma estrutura chamada nucleolo no núcleo da célula que vai dar origem a esse nosso RNA ribossômico que vai formar os ribossomos também. Outra coisa interessante é que ele é formado por duas subunidades diferentes, uma subunidade maior e uma subunidade menor, tá? E eles se reúnem apenas durante o processo de síntese proteica. Então aqui, ó, você pode ver, né? Aqui numa célula animal, você está vendo aqui no cantinho, ó, vou colocar assim para você ver, tá? A estrutura desse ribossomo com a subunidade maior aqui e aqui embaixo a subunidade menor. E a gente pode encontrar também, obviamente, essa organela que é o ribossomo, tanto livre, tá? Eles podem estar livres no citoplasma da célula e, como a gente falou, eles podem também estar aderidos. Mas aderidos a quem? Aderidos ao, não tem esse acento, aderidos ao retículo endoplasmático rugoso, também chamado de granular, tá ok? Então isso aí é a estrutura do nosso ribossomo para a gente entender agora logo no começo, tá ok? Bom, esses ribossomos, né, os ribossomos dos indivíduos procariontes, eles são menores do que os ribossomos dos indivíduos eucariontes. Inclusive, lá naquela questão da chamada hipótese endossimbiótica, fica bem claro isso, porque os ribossomos das mitocôndrias são 70S, tá? E das células procarióticas também. Já os ribossomos das células eucarióticas são 80S, e isso dá uma diferença ela de tamanho, tá? De tamanho, de peso, tá ok? Bom, durante a síntese proteica, nós temos a formação de um grupo de ribossomos, tá? Eles se agrupam durante essa síntese, tá? Vão se juntar durante a síntese, formando aquilo que a gente vai chamar de polissomos ou poliribossomos, que é o que a gente vê também lá quando a gente explica o processo de síntese proteica, tá bom? Então, como eu falei anteriormente, eles podem estar dispersos no citossol, tá? Com a função de produzir as proteínas para a célula, para a utilização da célula, e podem estar aderidos ao retículo endoplasmático rugoso na sua face externa, tá ok? Então tá aqui aquela figura daquela hora, aumentada aqui para que você veja, tá? Não importa você decorar, né, ou saber, ou memorizar tamanho, não, isso aí não cai não, tá? Apenas saiba que há uma diferença entre o tamanho do retículo do ribossomo da célula procariótica e da célula eucariótica, tá ok? Bom, e aí, gente, olha que interessante isso daqui, ó. Os ribossomos, eles se ligam ao RNA mensageiro para quê? Para fazer a ligação entre os aminoácidos que o RNA transportador traz e que estão presos ao RNA mensageiro. Então, à medida que esse ribossomo se liga ao RNA mensageiro, tá? À medida que ele se liga aqui, ele vai como se estivesse exatamente caminhando, ó, se deslocando, você está vendo aqui, e você vai tendo aqui a formação da proteína, tá? Ele vai promovendo aqui a ligação entre esses aminoácidos e produzindo a proteína ao longo do processo de síntese proteica, tá ok? Bom, esses ribossomos que estão aderidos à membrana externa do retículo endoplasmático rugoso formam proteínas que não têm a função de ficar dentro da célula. Essa é a principal diferença, tá?
essas proteínas produzidas, elas se destinam à secreção celular, tá? E são utilizadas, podem ser utilizadas também internamente, mas para a formação dos lisossomos, porque a gente vai já ver, tá? Que esse retículo endoplasmático produz uma proteína, amadurece essa proteína no complexo de Golgi e o complexo de Golgi tem a função de dar origem aos lisossomos. Então ele vem de lá e acaba ficando dentro da célula também. Então essa aqui é a exceção, tá bom? E aí nós temos também algumas proteínas da célula que são utilizadas como enzimas, tá? Não só as proteínas estruturais, mas também nós temos a formação de enzimas que vão atuar no metabolismo das nossas células, tá bom? Muito bem. Um outro tipo de organela que a gente conhece muito bem são chamados peroxissomos. Olha que interessante, tá? Esses peroxissomos, eles já são estruturas membranosas, tá? Ele contém vesículas membranosas. E eu quero que você saiba desde já que quando a gente fala de uma organela membranosa, essa membrana dela tem uma composição semelhante à membrana plasmática da célula, tá? Então, a função majoritária desses peroxissomos aqui é produzir o que a gente vai chamar de enzimas oxidativas. Enzimas que vão ser capazes de eliminar substâncias que são tóxicas para a célula, tá ok? A gente pode dar como exemplo aqui exatamente a chamada catalase, tá? Que é uma enzima responsável pela degradação de uma substância chamada peróxido de hidrogênio. Tá aqui ela, ó, o H2O2. Então, esse H2O2 ele é subproduto de algumas reações da célula. Então, quando a célula produz esse camarada aí, ele não é nada agradável para a célula e ele precisa ser degradado. Então, esse H2O2 vai ser degradado em água mais oxigênio, tá? Então, sendo degradado aí em água e oxigênio, a célula tem, né, tá livre de uma substância que vai ser altamente tóxica para ela, tá? Outra coisa importante é que outras enzimas presentes aí nos chamados peroxissomos fazem com que a gente possa eliminar moléculas como o álcool também. E aí, gente, olha só, o álcool e também algumas substâncias medicamentosas. E como a gente sabe que o fígado está muito ligado a essa função de desintoxicação, o que é que a gente sabe? O fígado e o rim, né, estão ligados à função de desintoxicação do corpo. Então, a gente acaba entendendo também que as células, né, do fígado e também dos rins têm uma abundância na quantidade de peroxissomos, tá ok? Mais coisas, tem mais coisas, vamos detalhar mais um pouquinho, tá? Esses peroxissomos também são responsáveis pela conversão de ácidos graxos em colesterol. Isso é mais uma função dele. Então, tem a função de desintoxicação, eliminar o peróxido de hidrogênio, eliminar o álcool, substâncias medicamentosas e também de converter os ácidos graxos em colesterol. Já nas células vegetais, existe uma pequena diferençazinha aqui. Nas células vegetais, nós não temos, tá, peroxissomos com essa função. O metabolismo de uma célula vegetal ele é muito mais baixinho, tá? E não tem como a planta ingerir álcool, tá certo? Então ela não vai ter álcool para eliminar. Então acaba que nós temos aqui, olha para cá, nós temos aqui que os peroxissomos de células vegetais a gente vai chamar de glioxissomos, tá? E essas enzimas elas vão fazer o quê do glioxissomos? Vão converter os lipídios, tá, em carboidratos. E essa conversão de lipídio em carboidrato ela é fundamental no processo de germinação da semente, tá? Então isso aqui, ó, tá anotadinho para você aqui, é fundamental no processo de germinação da nossa semente, ok? Continuando aqui, nós temos também o retículo endoplasmático, né? Mais uma organela de funções variadas, até porque são dois tipos de retículo endoplasmático. Mas eu quero que você entenda, até pela figura aqui você já pode perceber, né? Vou já ampliar aqui para você ter uma noção maior, de que esse retículo endoplasmático, ele é formado por quê? Ele é um conjunto, né, de tubos e canais, olha só, de tubos e canais que vão formar uma membrana lipoproteica, tá? E essa membrana lipoproteica se espalha ao longo do citoplasma da célula, tá? E se estende desde quê? Desde a carioteca até a membrana plasmática. Então, é um sistema muito grande integrado dentro da célula, tá? Bom, nas células de atividade secretora, ele é bastante desenvolvido, tá?
Ou seja, toda vida que uma célula, a gente vai já ver aqui numa figura, mas toda vida que uma célula ela tem essa função de secreção, tá? Ela vai ter uma grande quantidade de retículo endoplasmático, tá ok? E dentro da célula, como ele vai formar um sistema de transporte, um sistema de canais, ele vai ter a função de transporte. Olha só, aqui você consegue ver muito bem a diferença entre o retículo endoplasmático granuloso ou rugoso, está vendo aqui, ó? Aqui é o rugoso, aonde você percebe aqui, ó, a presença dos ribossomos, tá certo? Com a função de síntese proteica. E aqui você tem o retículo endoplasmático não granuloso ou liso, como é popularmente conhecido, tá? Então, esse retículo liso aqui, ó, note que o formato dele é de pequenos tubos, tá? Que fazem o transporte de substâncias dentro da célula. E o retículo rugoso também tem formato de saquinhos achatados que fazem o transporte também, além de todas as outras funções, tá? Nas células vegetais, eles acabam formando um único vacúolo, um vacúolozão central que a gente conhece, tá? E esse vacúolo central, ou vacúolo de suco celular, ele tem principalmente a função de armazenamento de água e algumas substâncias dentro da célula, tá? Bom, aqui você pode encontrar também dissolvidos, além da água, íons, açúcares, pigmentos em geral dentro da célula, formando esse chamado vacúolo de suco celular, tá? Que é responsável por isso aqui, ó, pressão osmótica das células vegetais. Vem aqui comigo. Aqui você está vendo o vacúolo. Tá vendo aqui, ó? A membrana do vacúolo. Vamos detalhar aqui, ó. Essa membrana do vacúolo, ela é chamada de quê? De tonoplasto. Então, isso é a fusão, tá? Esse vacúolo grandão é a fusão de pequenas vesículas do nosso retículo endoplasmático, tá ok? Tá bom. Então, olha só. Ele recebe também enzimas lisossômicas, tá? Fazendo a digestão aí intracelular. Bom, gente, presta atenção aqui agora. Vou fazer aqui agora a divisão entre o chamado retículo endoplasmático liso e o rugoso, para que a gente tenha essa justa noção de diferença, tá? O retículo liso, ele também é chamado de agranular, porque ele não contém esses grânulos lá no citoplasma, que eu acabei de falar, que são exatamente quem? Que são exatamente os ribossomos, né? Ribossomos ausentes, para que fique aqui bem claro para você. Ó. Ribossomos aqui são ausentes, tá ok? Então, eles têm esses tubos ramificados, como eu falei. Outra, funções variadas. Então, veja só, ele aumenta a superfície interna de uma célula. Ele acaba aumentando a superfície interna da célula, tá? E aí isso facilita a ocorrência das reações químicas. Isso é menos cobrado, para ser sincero com você, tá? Agora, realiza a função de transporte de substâncias, isso é bastante cobrado, até porque ele é um sistema de túbulos, como eu te falei aqui, tá? Então, olha aqui a diferença, ó. Muitas vezes cai uma questão assim, ela pergunta, qual é a estrutura 1? Qual é a estrutura 2? Na 1, você está vendo o quê? Você está vendo os ribossomos aderidos. No 2, não tem. Então, aqui vai ser o liso e aqui vai ser o quê? 1, a estrutura do rugoso, tá ok? Então, vamos lá. Então, ele faz o quê? Ele é responsável por armazenar substâncias, tá? Controle osmótico, função menos importante. É bom que eu saliente isso com vocês, porque tem as funções mais cobradas e tem as funções menos cobradas. Olha, armazenamento de íons cálcio, isso aqui é muito importante quando você está falando do tecido muscular. Porque lá no tecido muscular você vai ter o quê? O retículo. Vou até anotar aqui que isso aqui é importante para você. Olha aí, ó. Você vai ter o chamado retículo sarcoplasmático, tá? E o papel desse retículo sarcoplasmático nas células musculares é armazenar esse íon cálcio, que vai ser utilizado onde? Que vai ser utilizado no processo de contração muscular. Tranquilo? Muito bem. Bom, nas células do fígado também, eles também entram no processo de eliminação de substâncias tóxicas. Isso também é bem cobrado. A gente vai dizer que as células que fazem o processo de desintoxicação, as células hepáticas, são ricas também em retículo endoplasmático liso, tá ok? E outra função super cobrada
é a síntese de lipídios, tá? Lá nós temos a produção de ácidos graxos, lá nós temos a produção dos chamados fosfolipídios, que compõem a membrana plasmática. Nós temos a produção do colesterol, que é tão importante, né? Um hormônio, é base para fazer os hormônios esteroides, para a produção dos sais biliares e até mesmo da chamada vitamina D. Tranquilo? E agora a gente vai para o retículo endoplasmático rugoso, também chamado de granular. Ora, se o outro era granular, esse aqui é o granular, logicamente, tá? Também chamado de ergastroplasma, tá certo? E aí, ele vai ser constituído por canais que são ramificados. Agora, eles são mais achatados. Você viu lá na forma, né? Deixa eu voltar aqui rapidinho, ó. Que os canais do rugoso aqui, eles são mais achatados, ó, do que os canais que vão formar aqui o retículo liso. Tá ok? Então, voltando aqui, tá? No interior deles vai acontecer também a chamada síntese proteica. Então, ela é fundamental nesse processo. Tá bom? Pode acontecer também, dentro do retículo endoplasmático rugoso, a síntese de carboidratos que são mais complexos aqui, formados, obviamente, por várias unidades aí de monossacarídeos, tá? Então, aqui você observa exatamente, ó, a membrana, tá certo? Aqui nós estamos vendo o interior da cavidade do retículo endoplasmático granuloso, tá? A gente está vendo aqui as cadeias de proteína aqui, ó, sendo formadas e produzidas, tá ok? Tudo isso em ampliação e aqui você vê a proteínazinha pronta, ó. Os ribossomos estão aqui, mas através de proteínas da membrana, eles vão jogar essas proteínas aqui para o interior do retículo endoplasmático. E você vai dizer, professor, e o que é feito com essa membrana? Gente, eu vou te responder te mostrando aqui uma outra situação. O que é feito com essa proteína? Vou te mostrar. Olha aqui, ó. Imagina que você tem aqui uma pessoa. Aqui é o pâncreas da pessoa. Digamos que aqui a gente está tendo a produção do hormônio do pâncreas, que é quem? Nada mais, nada menos que a tão importante insulina, que é um hormônio proteico. As células são assim, ó. Estão vendo aí as célulazinhas, né, produtoras? E aí você vai ter o seguinte, ó. Você vai ter aqui, ó, o retículo endoplasmático rugoso na base da célula, produzindo as proteínas. Essas proteínas, gente, elas são transportadas através de vesículas que brotam do retículo rugoso, elas vão para o complexo de Golgi receber um tratamento final, que muitas vezes é a adição de glicose na proteína, é a glicosação da proteína. Na sequência, vesículas são desprendidas do complexo de Golgi, tá? E vão se ligar aqui, ó, tá aqui uma vesículazinha, vai se ligar na membrana da célula e vai jogar essas substâncias aqui para fora, fazendo a secreção delas. Olha que interessante, tá? Agora, obviamente que quando você faz a produção da insulina, essa produção está indo para onde? Para a corrente sanguínea, tá? E se essas células estivessem fazendo, por exemplo, enzimas digestivas, está indo para a cavidade do seu intestino, tá ok? Bom, então note, figurinha que já foi tema de vestibular. O que é que você observa? Se você colocar aminoácidos radioativos para identificar, o que é que você vai perceber? Que esses aminoácidos vão formar proteínas aqui no interior do retículo endoplasmático rugoso. Na sequência, eles vão ser encontrados no complexo de Golgi. Por quê? Porque essas proteínas foram daqui para lá, através de vesículas. E na sequência, você vai encontrar esses aminoácidos radioativos que formaram as proteínas, que agora estão formando vesículas e que estão indo para fora da célula aqui num processo de secreção. Tá ok? Vamos saber se são 10 minutos, 20 minutos? Não, isso você não precisa saber, tá? Inclusive, toda célula secretora, gente, a gente fala que ela é polarizada. Ela tem um polo onde você vai encontrar uma grande quantidade de retículo endoplasmático rugoso, na região basal, e na região apical você vai ter uma grande quantidade de vesículas contendo o muco secretor. Vesículas essas que vieram de onde? Lá do nosso complexo de Golgi, tá ok? Bom, e aí, já falei aqui, né? Até coloquei aqui uma observação para vocês, ó. É importante lembrar que as células produzem as proteínas nos ribossomos livres para ela e vai produzir as proteínas lá no nosso retículo endoplasmático rugoso, que são exportadas, né? Que saem
de dentro da célula para alguma finalidade posterior. Tá ok? Bom, então, a gente vai entender o seguinte, olha, para fechar esse entendimento, o complexo de Golgi, ele também é chamado de quê? De sistema golgiense. Se até aqui você não entendeu, volta o vídeo, tá? Faz anotação. Se você achar que está muito rápido, vai pausando, vai anotando para ser bem didático para você. O complexo de Golgi, visto aqui numa fotomicrografia, você está observando que ele é um conjunto de quê? Olha só, ele é um conjunto de sáculos, ó, achatados aqui. Aqui são as vesículas que ele recebe, contendo, né, as proteínas aqui que estão vindo de onde? Essas proteínas aqui estão vindo lá do retículo rugoso. Essas proteínas aqui dentro são modificadas, recebem uma camadinha de glicose aqui, e na sequência elas vão sair pelo outro lado aqui, ó, a proteína já com a sua camada de glicídios aqui, formando essas vesículas de secreção, que vão eliminar o seu conteúdo da célula, tá ok? Então, o complexo de Golgi, gente, também é bastante cobrado nas provas de vestibular. Por quê? Porque ele tem muita função, esse cara. Ele é cheio de função, tá? Ele também é formado de uma membrana lipoproteica, tá certo? Vai formar esses saquinhos que ficam achatados uns sobre os outros. Tá aqui, ó. Um bocado de saquinhozinho assim achatado, que eu acabei de mostrar na figura anterior, tá? E esse conjunto, né, de vesículas aqui é o chamado dictiosomo, ou golgissomo, tá certo? Bom, e aí eles podem estar unidos ou podem estar também espalhados aí pelo citoplasma, com funções variadas. Então, aquele desenho daquela hora, aqui está aumentado. Olha que legal, para você entender aqui, ó. Você tem aqui esse camarada, retículo, aqui, ó, rugoso, vou chamar só assim, ó, rugoso, produz a proteína aqui dentro, cria uma vesículazinha, tá aqui a vesícula, que sai aqui do complexo do retículo rugoso e vai exatamente se fundir com um complexo de Golgi. Na face que a gente vai chamar de cis, na face que recebe as proteínas, faz a glicosação da proteína, prepara a proteína, termina essa proteína e ela sai lá do outro lado aqui, ó, dentro de uma vesícula de secreção. Numa face que a gente vai chamar de quê? De trans. Tá? É só você lembrar que do lado de cá, ó, do lado trans, a proteína foi o quê? Transformada. Aí você consegue gravar bem isso, né? Tá vendo que ela está saindo aí pelo outro lado para realizar o processo de quê? Processo de secreção, tá ok? Então, o complexo de Golgi, né? Ele é fundamental para o armazenamento das proteínas, a destinação, que vai ser a separação e endereçamento dessas proteínas, tá? Ele vai direcionar essas moléculas aqui para onde? Para as chamadas vesículas de secreção ou pode formar também lisossomos. Então, grave essa informação. Os lisossomos vêm do complexo de Golgi, tá ok? Então, ela faz esse empacotamento dessas substâncias aqui, tá? Essas proteínas, e na sequência manda para fora da célula, tá? É muito, muito abundante, assim como o retículo endoplasmático, ela é muito abundante nas células secretoras também. Então, grava essa informação. Uma célula secretora tem uma grande quantidade de retículo endoplasmático rugoso e complexo de Golgi, porque um complementa a função do outro, tá? Essa figura aqui, mais uma vez, mostra a proteína saindo, entrando aqui no complexo de Golgi, recebendo o tratamento e saindo aqui do outro lado na face trans, em direção à membrana da célula, para jogar esse conteúdo fora, né? Ok? Uma outra função também do complexo de Golgi, para a gente encerrar aqui essa primeira parte, é a formação do acrossomo. O que é o acrossomo? Olha aqui, ó. O complexo de Golgi, quando essa célula está formando, está se transformando em espermatozoide, tá? O que é que você vai ter? A formação de enzimas, que são acumuladas aqui na cabeça da célula. Ó. Pouco a pouco você está vendo que a célula, tá? A espermátide aqui no caso, está formando um espermatozoide e vai se formando uma vesícula cheia de enzimas digestivas que quando o espermatozoide está prontinho, a gente vai chamar de acrossomo, e que ela é fundamental no processo de fecundação. Tá ok? Ela é fundamental demais no processo de fecundação, como a gente conhece. Então, o complexo de Golgi vai formar o acrossomo e a gente pode também claramente dizer que o acrossomo
é um complexo de Golgi modificado, tá certo? Gente, como essa aula, essa parte de citoplasma, né, ela é bastante extensa, bastante grande, eu vou dividir em algumas aulas para que você entenda e vá memorizando por partes, e aí eu vejo você na próxima aula, ainda falando aqui sobre a questão do nosso citoplasma, tá ok? Aguardo você lá no próximo vídeo.